Olá, bem-vindos, que bom ter você aqui comigo, me acompanhando hoje a meditação na leitura na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Esdras, capítulo 10, que fala sobre a confissão de pecado do povo, enquanto Esdras estava orando, confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus. Uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes de povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se. Esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos a obras. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se diante do templo de Deus e foi para o quarto. E Joanã, filho de Eliasibe, enquanto esteve ali, não comeu, nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Estava eu aqui meditando na palavra do Senhor e me recordando que ainda ontem eu vi nas redes sociais um grupo de pastores que estão orando, que estão chorando pela nossa nação chamada Brasil, e foi até o Jair Bolsonaro, nosso presidente no Brasil. Eu atualmente moro na Alemanha, mas considero meu presidente porque eu sou brasileira, a minha raiz é brasileira, a minha nação é brasileira, então é o meu presidente também, é o governante do meu país. E aqueles pastores foram ali e conclamaram ao presidente se ele levantasse um clamor, assim como estes homens, estes anciões, foram até Esdras e convidou ele para levantar um clamor diante de Deus e jejuasse, que assim o povo o seguiria se ele baixasse esse decreto. E eu amei aquilo, fiquei meditando que desde a antiguidade os ciclos se repetem, vem um e vem outro, e a coisa não é diferente. E Deus fala no livro de Jeremias, capítulo 33, se este povo que se chama pelo meu nome, se orar e jejuar, eu ouvirei dos céus e entrarei com a providência. Então, eu vi que o Jair Bolsonaro convocou toda a nação para um jejum no dia domingo, que é amanhã, dia 5, e eu também estou já desde o dia 23 de março em jejum, em consagração, buscando o Senhor, e quando posso venho aqui para o monte para orar. Estou aqui só eu e o Espírito Santo de Deus. E enquanto eu estava aqui orando, enquanto eu estava aqui buscando, o Senhor me mostrava uma imensa luz com forma de homem, uma forma humana. Eu via como um corpo humano, mas era luz, e essa luz estava vestida de branco. Esta luz tinha como pés, esta luz tinha braços, e essa luz estava toda vestida de branco. Como é isso? Como é que foi? Isso é a forma como eu posso explicar em palavras humanas aquilo que vi. Eu vi um ser de luz, como em forma de ser humano, de pés e braços e mãos, todo vestido de branco com uma luz luminosa. Mas do pescoço para cima eu não pude ver o rosto, porque a partir do pescoço para cima havia como uma imensa nuvem que cercava, a cabeça dele era feita como uma nuvem, e desta nuvem saía relâmpagos e trovões. Eu não sei explicar isso, o que é que eu vi e nem como eu vi. Eu estou dizendo como eu vi. Eu vi um ser de luz, todo vestido de branco,
os seus pés eram reluzentes, as mãos eram reluzentes, e não pude ver o rosto, porque o seu rosto era uma nuvem, e dessas nuvens saíam relâmpagos e trovões. Eu não sei o que quer dizer, sei que isso o Espírito Santo me mostrou. E enquanto eu estava aqui meditando e vendo, contemplando esta visão, veio também na minha mente uma história que um dia me contaram de um beija-flor. O beija-flor, nós sabemos que ele é um passarinho pequenininho, ele é bem pequitito. O corpinho dele é minúsculo, mas tem umas belíssimas penas. Tem um bico fininho, que esse bico é quase do tamanho dele, eu não sei, porque eu nunca medi, também nunca estudei isso, mas sei que o bico de um beija-flor é bem longo, quase como o corpo dele. E este bico ele usa para buscar o mel das flores, mas na flor ele só entra naquela flor que está aberta, para alimentar-se do melzinho que tem dentro da flor. E interessante, que eu estava meditando na vida do beija-flor, é que ele só entra e só se alimenta do mel que está na flor aberta e não na flor fechada. O que quer dizer com isso? Dalva, o que você quer falar conosco sobre isso? O que tem a ver o beija-flor, a flor, com tudo isso que está acontecendo? Quero dizer que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ele só entra na vida da flor que está aberta. Nós sabemos que nós somos consideradas as flores no jardim de Cristo. Se você abrir o seu coração, o Espírito Santo, assim como o beija-flor, vai vir buscar o mel que há em ti e vai buscar de ti, se alimentar de ti, o doce que há em ti. Agora, aquela flor que estiver com o coração fechado, que não se abrir, o Espírito Santo de Deus simplesmente vai ignorar, vai passar direto e vai a outra flor buscar aquilo que provém para ele. Ele vai buscar o doce e o mel daquela flor que está aberta e disposta para o Espírito Santo de Deus. O Criador que criou esta minúscula criatura chamada beija-flor, ele deu também a sabedoria a este beija-flor para saber qual é a flor correta, onde está o mel que alimenta e o mel que é venenoso. Tem várias flores também abertas, não só aquela que provém e que está disposta ao Espírito Santo, mas tem outras também. Outras pessoas que estão no mundo que estão abertas, mas estão abertas venenosamente, estão abertas a todo tipo de sabedoria, de divindade, de meditações errôneas. E o Espírito Santo, este minúsculo beija-flor, ele tem a sabedoria de distinguir uma flor da outra. Uma flor que está aberta, que é com perfume de Cristo, com mel que alimenta, e a flor que está aberta, mas que produz veneno para nossa alma e para o nosso espírito. Assim ele discerne o que pode do que não pode. Não é? E outra coisa que eu quero falar aqui, já que estamos falando um pouco sobre o Espírito Santo de Deus, a nossa busca pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, deve ser constante e frenética. E por que eu digo isso? Porque quanto mais eu leio a Bíblia, eu entendo e compreendo que Deus vem buscar e Ele quer encontrar adoradores que o adore em espírito e em verdade. Deus está buscando verdadeiros adoradores extravagantes, homens e mulheres que busca em verdade no seu espírito, que busca aquele que verdadeiramente é. E ao buscar, deseje no mais profundo do seu ser, verdadeiramente com toda sinceridade. E Ele, Deus, que examina o homem no seu interior, verá verdadeiramente este homem que fez a diferença e que lhe chamou a atenção. Quando Deus tem algo na vida de alguém, vou te dizer, primeiro, ele complica. Segundo, ele descomplica.
E em terceiro, ele explica. Explica para nós o que significa isso. Sim, eu vou dizer. Vou explicar isso de uma forma bem interessante. Lembrando do povo no Egito. Lembrando do povo no Egito, perdão, tenho sede, preciso molhar a boca um pouquinho, só com licença. Quando Deus tem algo na vida de alguém, primeiro ele complica, segundo ele descomplica e terceiro ele explica. Deus ordenou a Moisés a guiar o povo pelo deserto. E então Moisés, que já conhecia aquelas terras, já tinha atravessado o deserto, também conhecia o caminho, Moisés começa a carregar o povo pelo caminho que ele conhecia. E de repente, Deus coloca uma nuvem e diz a Moisés, Moisés, olha para a nuvem. Moisés olha para a nuvem e Deus diz assim, olha e vê que o caminho fica para o outro, e segue então esta nuvem que você está vendo. Moisés diz assim, mas Senhor, a nuvem está apontando para ali, mas o caminho é para o outro lado. E Deus diz, segue a nuvem, Moisés. De repente, Moisés está seguindo a nuvem, chega num certo ponto, o que ele vê na frente dele? O mar. Está lá o mar, ele cai de joelhos diante de Deus e fala, Senhor, eu te disse, o caminho, Senhor, era para o outro lado. E o Senhor me trouxe aqui para este lugar. E o Senhor me trouxe a este lugar, veja o que eu vou fazer com esse povo agora, para onde eu vou transportar esse povo, se o mar está à frente. E o mar ali, Deus olhou para Moisés e disse, Moisés, o que é que você tem na sua mão? Eu tenho uma vara. Toca, fere as águas, Moisés. E quando Moisés toca as águas e abre ali, aquele mar se abre. E de repente é um caminho para o povo passar, para seguir. E o povo segue Moisés porque as águas foram abertas. Descomplicou. Antes estava complicado porque tinha o mar à frente. Agora descomplica porque o mar se abre. E em terceiro, depois que se atravessa o povo do outro lado, Deus diz a Moisés, chama o povo agora e olha o que eu vou fazer. O povo começa a olhar e os inimigos que entraram por aquele caminho para perseguir o povo de Deus, de repente as águas se fecham. E lá morre toda aquela gente, afogada. Agora, Deus explica para o povo que ali está contemplando que era esta a vontade dele, destruir os inimigos do povo de Deus. Porque se Moisés tivesse acompanhado o povo pelo caminho, estariam perseguindo por muitos e muitos anos, o povo sendo perseguido pelo inimigo. Mas agora o povo recebe a vitória das mãos do Senhor, a derrota do seu inimigo. Então é por isso que eu digo a você, primeiro Deus complica, depois Deus descomplica e em terceiro Deus explica. Talvez alguma coisa está acontecendo na sua vida que você não está entendendo. De repente está tudo complicado, mas tenha fé. Eu te digo, Deus vai descomplicar a situação. Como nós estamos vendo agora, uma crise mundial que está complicado viver. Mas Deus, em um momento certo, Ele vai descomplicar e lá na frente, Ele vai nos explicar por quê. Por que tudo isso aconteceu. Então, se você que está me ouvindo nesse vídeo, pode, abra tua boca a hora, pode jejuar, vá jejuar, faça o jejum amanhã, eu também estarei junto com a nação brasileira, levantando este clamor e este jejum. Que possamos juntos ser luz neste mundo, que possamos juntos clamar não só pela nação brasileira, mas por todas as nações que estão sofrendo neste momento, com tudo isso que estamos vendo. Seja você um instrumento usado nas mãos do Senhor, né? Siga as instruções que o Senhor tem dado para você. Siga as instruções da palavra de Deus. Ore, jejue,
consagre, confesse o seu pecado, peça perdão a Deus e siga à frente, porque Ele vai perdoar os teus pecados e será para a salvação. E vai tirar de sobre nós esta nuvem de enfermidade que está assolando o planeta chamado Terra. Né? E que possamos ser luz na vida das pessoas. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê graça e misericórdia da nossa vida. Amém?